Oi, pode Bom, ir. então, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês. O tema do Gerhard Richter é um tema bastante relevante para mim. E, na verdade, é importante dizer que, ao contrário do que aconteceu lá fora, né, onde o Richter sempre teve uma, uma, uma inserção muito grande, nós tivemos aqui no Brasil uma forte influência de uma escola chamada formalista, né? Muito pautada ainda em ideais modernistas sobre a questão quase de um certo idealismo que buscava uma certa plenitude da imagem, nem que fosse figurativa, mas que essa imagem também fosse capaz de estar vinculada aos seus meios, à sua superfície, à especificidade de uma imagem que era trabalhada enquanto pintura, não é? E muitos críticos e artistas tiveram dificuldade no Brasil de aceitar a obra do Richter. Mas eu acho que, assim, com o tempo, obviamente, inclusive com uma nova geração, vamos dizer assim, dos anos 2000, que já lida com novos meios de comunicação. Pense que nos anos 80 toda a informação visual se dava através de livros de arte, você não tinha o computador, então as discussões não, as relações entre as várias linguagens não se davam, né, com tamanha cumplicidade como se dá hoje em dia, né? Então, essas transformações tecnológicas fizeram com que o Richter se tornasse uma referência obrigatória para quem queira pensar o futuro ou as possibilidades que a pintura se abre, né? Mesmo sendo, como né, já a primeira imagem diz, um artista que nasceu em 32, né? Então, ele já está quase com seus 90 anos e bastante ativo, né? E é incrível como né, um artista que tenha passado por tanta história, como a gente vai ver, seja considerado, eu acho que uma unanimidade sobre isso, como o maior pintor contemporâneo, né? É importante vocês verem que, em função dessa larga história que ele passou, ele, de certa forma, vivenciou os momentos cruciais da própria história da Alemanha, né? Ele nasce em Dresden, que é uma cidade barroca, né, inclusive com uma tradição pictórica de excelência. E veja uma coisa incrível, né? Ele passa a sua juventude pela uma infância em que boa parte de seus amigos, seus parentes fizeram parte do movimento nazista. Depois ele passa justamente para a destruição da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e em seguida, né, vai passar a sua juventude num país que se torna comunista, por assim dizer, né, ou sofrendo uma estética. Veja bem, ele sai de um mundo. A sua infância era um momento do quase dadaísta, depois ele passa no momento entre guerras, passa os anos 90 com o realismo socialista, e aí, em 91, vai para o Düsseldorf, onde ele se depara, como a gente vai ver, com o outro lado da Alemanha, o outro lado do muro, e talvez né, esse seja o tema da nossa discussão hoje, essa questão de certa forma, o Richter está cruzando várias fronteiras, né? Fronteiras históricas, fronteiras linguísticas, fronteiras históricas. E é isso que faz com que ele tenha tamanha complexidade, e talvez justamente por isso que seja difícil entender a sua complexidade, né? É interessante vocês verem como o Richard teve e tem ainda uma preocupação muito grande com a sua própria catalogação, né? Uma espécie de controle da informação que ele, de certa forma, busca ter em relação ao seu trabalho, né? Então, eu acho que talvez o melhor
A melhor maneira de você conhecer a obra do Richter é literalmente viajar pelo seu site, porque isso é um procedimento quase obsessivo, né, de catalogação numérica. A primeira imagem feita em 1961, a segunda imagem feita com técnica tal em 1962, né? Todas as imagens são catalogadas. A maioria das imagens tem textos feitos por outros curadores que falam sobre aquelas imagens e chega a uma tal compulsão que, inclusive, existe uma espécie de catalogação de se uma obra passou por um leilão, se ela foi vendida, por quantos dólares, ou francos, ou euros ela foi vendida. É uma coisa um pouco assustadora esse mundo da catalogação que se apresenta na obra do Richter. Isso está, a meu ver, ligado também a uma tradição alemã muito forte, né? Que é essa busca de uma catalogação que começa na história da arte alemã com o Aby Warburg, né? Que vai fazer, inclusive, um atlas chamado Mnemosine, que seria uma história universal das imagens a partir de uma perspectiva científica, né? Buscando analogias entre as imagens e relações ocultas que não uh, que não são vistas a primeira vez e não são permeadas por um discurso prévio, né? É como se você buscasse, ao colocar, né, essas imagens que são barrocas junto com imagens modernistas, uma espécie de nova possibilidade de pensar o estatuto da imagem. Obviamente, isso só é possível porque as imagens passam a ser reprodutíveis, não é? Você só consegue pôr uma fotografia que está em Veneza, na Academia, junto a uma pintura renascentista de Roma, junto com uma gravura do Rembrandt, porque quando você cria essa imagem fotográfica que permite justamente você, né, criar aquilo que mais tarde o Malraux vai denominar como museu imaginário, né? Esse grande repertório que permite quase você, de alguma forma, através da sua imaginação, fazer estar em vários lugares ao mesmo tempo aqui e agora. Algo que, justamente com as novas tecnologias, com instrumentos como esse que nós estamos utilizando agora, permite que nós, que estamos em lugares distintos, possamos ter uma conversa em comum, não é? Ahn, Esse livro do Aby Warburg tem sido também retomado, reavaliado, e temos até um livro do Didi Ruberman, que inclusive fez uma exposição no Sesc sobre um levantamento histórico da importância do Atlas do Aby Warburg, que, em última análise, ele buscava aquilo que se chama assim, um pathos formel, mostrando como haveria uma certa recorrência de imagens que moldaria principalmente a nossa dimensão clássica europeia, né? Como se algumas imagens estivessem recorrentes não só na pintura, mas na própria estrutura da maneira como a gente pensa uma imagem, não é? Uh, Quando se fala sobre na abordagem do de Huberman, o que ele pensa basicamente é como o advento dessas imagens, dessas pranchas colocadas, né, cerca de 1.000 imagens distribuídas em 63 pranchas, como isso também está ligado com o advento da colagem, que é algo que, como vocês sabem, muda totalmente o estatuto da imagem contemporânea, porque, veja bem, você começa a lidar com imagens reprodutíveis, ready-made, e que podem ser articuladas das mais diversas formas, fazendo com que você não tenha mais uma relação necessariamente reprodutiva com a imagem, no sentido de reproduzir uma imagem de um mundo externo, mas estabelecendo novas relações de significado a partir de semelhanças que vão se dando pelas próprias imagens. Então, a ideia
da colagem, a ideia do recorte e, obviamente, em cima disso, a ideia do museu, porque o museu é o lugar por excelência onde você tem essa multiplicidade de obras artísticas advindas dos mais diferentes lugares, é, colocada num só lugar. Não é? Ahn, Então, justamente, o que entra em questão é a ideia de como no mundo contemporâneo, basicamente, nós trabalhamos a partir da montagem das imagens. O que é um computador também sem o cut and paste, todos vocês que fazem vídeo, trabalham com as novas tecnologias, sabem que justamente você não precisa mais de uma tesoura, como no início do século você precisava para recortar um filme. Hoje em dia, né, as novas tecnologias já permitem que vocês cortem e distorçam, trabalhem as imagens com uma rapidez inaudita, não é? Uh, Nesse sentido, se coloca uma questão muito séria, que, como a gente vai ver mais tarde, a Susan Sontag vai colocar, que é o sentido ético das imagens. Não é? Porque, veja bem, se nós vivemos nesse mundo das imagens, eu posso, como eu fiz agora, né? E o site do Richter pode dar a entender que ele pode, a princípio, desenhar ou fotografar qualquer imagem. E, no entanto, vejam aqui, né, eu peguei arbitrariamente algumas imagens, todas que têm um peso científico muito grande, né? Então, uma cena de Auschwitz, uma cena de um soldado sendo baleado, a famosa cena da menina fugindo do gás mostarda no Vietnã, a imagem das diretas já, a imagem de uma suástica, a imagem do beijo, o famoso beijo do Duasnu. A começar, tem uma questão muito interessante, que todas elas parecem verdadeiras, mas tanto a imagem do Duasnu como a do Frank Capra, do soldado, elas foram encenadas. Então, você já tem uma relação com um referente que é muito ambíguo. Então, você tem imagens fotográficas que revelam uma relação, uma verdade que aparece, não é? Um acontecimento histórico que se revela, e que tem um conteúdo trágico muito grande, como no caso de Auschwitz, né? Por outro lado, você tem já, desde o do início, fake news, ou seja, né, imagens que foram encenadas para criar um movimento romântico, para criar uma mensagem política, e elas não têm uma relação concreta com aquilo que nós entendemos que é uma noção de verdade, não é? Então, de alguma forma, essas questões vão ser colocadas pela obra do Richter e, justamente por isso, elas acabam incomodando muita gente, no sentido que a dimensão ambígua, né, instável da imagem, seja na fotografia ou seja na própria pintura, ela não é mais, ela não propicia mais essa dimensão, né, que a gente viria no Renascimento de uma janela para o mundo que desvelaria, né, a verdade do mundo, a ser contemplada, a ser investigada, né? Nesse sentido, é importante também voltar às origens do Richter, e é importante refletir sobre o fato de ele ter tido uma formação clássica de pintor, né? Ele realmente teve, vejam, o próprio, a própria estrutura neoclássica da famosa Academia de Dresden. Vocês sabem, a academia tem uma estrutura muito diferente da universidade, ela se pauta muito mais num conhecimento técnico muito aprofundado, que você passa por todos os momentos da formação acadêmica, primeiro desenhando esculturas greco-romanas, depois trabalhando claro escuro, depois trabalhando o modelo, só depois trabalhando o modelo vivo, é, e é assim, não, um processo lento para você, inclusive, ter e possuir uma técnica né, de grande maestria, né? Curiosamente, é interessante vocês pensarem como, no nosso caso, um artista como o Lazar Segal vai ter essa mesma formação que o Richter,
mas logo se rebela a essa formação clássica, tanto que ele é expulso da Academia de Dresden e literalmente vai fazer parte daquele movimento que depois vai ser designado pelos nazistas como arte degenerada, né? Então, veja uma coisa curiosa. Então, o Richter ele absorve essa arte clássica, enquanto o Lazar Segal se rebela contra essa arte clássica, né? Que literalmente vai fazer com que uma obra sua faça parte dessa famosa exposição Entartete Kunst, a arte degenerada, e que foi, né, foi feita no auge da Segunda Guerra Mundial. Eu tive a oportunidade de ver alguns anos atrás parte dela refeita em Washington, e era impressionante, porque um dos quadros realmente mais instigantes e realmente de uma violência plástica formal era do Lazar Segal. Seria assunto para um outro artigo pensar como um artista tão um artista maravilhoso como Segal tem uma visão do mundo bastante controversa e radical, e quando ao vir para o Brasil, de certa forma, assim como a Tarsila, a sua pintura que se mantém com grande qualidade, ela acaba se comunizando, ela passa muitas vezes a transmitir uma imagem de um país ideal. Esse é assunto para outro artigo. Bom, um fato muito importante, né, é justamente, então, mostrar como o, o Richter teve uma formação clássica, isso que lhe permitiu, por exemplo, fazer um afresco no Museu Higiênico de Dresden. Hoje essa imagem foi coberta, mas mostra claramente como no começo o Richard estava engajado no que havia de linguagem mais tradicional, no sentido de glorificar, né, um realismo socialista onde, né, todos os trabalhadores viviam em perfeita harmonia. Até que, literalmente, né, você vê uma transformação radical, que é justamente o momento em que a Alemanha é dividida, e particularmente Berlim é dividida fisicamente pelo muro, né? Richter consegue vir antes, né, da construção do muro, ao visitar, né, com a circulação era mais ampla, então o Richter vai visitar uma exposição de arte na Alemanha Ocidental e acaba ficando por lá, não é? Bom, e você tem toda essa relação, então, que, num certo sentido, o Richter sempre vai ser essa pessoa dividida, né? Uma pessoa que vem de uma Alemanha oriental e que está vivendo uma realidade social totalmente diversa, que é a Alemanha Ocidental. Até hoje, essas fissuras não foram completamente resolvidas, né? Vocês sabem como, né, movimentos políticos ocorrem na Alemanha Oriental, até a questão mesmo da taxa salarial, essa igualdade promovida entre o Oeste e o Leste ainda não foi totalmente resolvida. E tem justamente essa questão do peso do passado histórico. Então, uma cidade linda como era Dresden, que era uma cidade totalmente barroca, foi reconstruída, mas não deixa de ter as marcas da sua destruição, não é? Então, veja bem, justamente em 61, 2 meses antes do Muro de Berlim, o Hitler foge com o seu amigo Sigmar Polke para a Academia de Düsseldorf, né? Ah, que também, olha só, embora ele tenha contato ah, com os grandes nomes da academia de Düsseldorf, como Joseph Beuys, assim por diante, ele também acaba se sentindo deslocado, e é só no momento que a arte pop aparece, ou seja, uma nova relação
que a gente vai discorrer daqui a pouco com a nova configuração da imagem, entendida abstratamente, ou seja, você tem uma reta tomada da imagem, mas a imagem aparece numa dimensão totalmente artificial, ela não é mais a imagem de uma coisa, mas é uma imagem de um símbolo de uma coisa. Isso é uma coisa muito importante para nós pensarmos acerca do Richter, né? Então, de certa forma, né, ele aparece um pouco com essa figura do Jano, né, que é essa figura clássica que remete sempre a uma face dupla, a uma relação ambígua, né, com as transições, e com uma relação também sempre uma espécie de metamorfose em que o passado e o futuro sempre se encontram e se desencontram, né? Ah, ao ir para a Academia de Düsseldorf, veja bem, ele vai se deparar, veja um choque de um artista que é formado numa pintura totalmente clássica e se depara com uma pintura abstrata que também, de certa forma, já estava estilizada, né? Você não tem aqui a presença de um Pollock ou de um Rothko, né? Uma relação realmente trágica com a imagem. Você tem uma espécie de estilização da figura abstrata que acaba caindo também num academicismo, não é? É uma imagem de uma gestualidade que, no fundo, não é mais expressiva, não é? E a grande questão, então, vai ser, nesse primeiro momento, a partir do fluxo, uma primeira tomada de discussão sobre se a tradução europeia não tinha chegado a um limite, né? Algo que a gente também vive bastante hoje em dia, né? Com toda a questão da decolonização e tal, mas que, de certa forma, se todas as estruturas ocidentais que pautavam a produção da arte não deveriam ser repensadas. E, nesse sentido, o fluxo teve um papel muito importante. Não é? E nesse momento também, através do fluxo, o Richter vai entrar em contato, por exemplo, com a obra de vídeo do Nam June Paik, né? Bem como as performances do Boyles e com a música do John Cage, ou seja, mediante o fluxo, realmente o Richter não fica preso a uma abstração, por assim dizer, mais acadêmica, e se abre para novas formas de manifestações que envolvem novas tecnologias, vídeo, performance, música e assim por diante, né? Uh, e como ele mesmo vai dizer de uma maneira muito bonita, é que para você ter uma formação completa, é fundamental que literalmente você tenha a capacidade de trocar ideias com outros interlocutores, e aqui nesse momento ele realmente vai elogiar a importância da obra do Sigmund Polke como grande intelector do seu trabalho, não é? Bom, uh, nesse primeiro momento, né, o que ele vai, de certa forma, fazer? Uma, uma obra que não é pictórica, né, e que claramente já aborda a questão do contraste radical, né, que é a vida na Alemanha Oriental, em contraste com a vida na Alemanha Ocidental, em que realmente, né, você se depara com um mundo do consumo que absolutamente né, invade o seu cotidiano de uma forma absolutamente total. Eu acho que mais do que os americanos, que de certa forma absorveram essa sociedade de consumo com muito mais capilaridade, até porque eles já haviam ganho a guerra e tinham muito dinheiro. Não é à toa que o movimento pop, na verdade, nasceu na Inglaterra, né? No momento em que justamente você tem uma civilização
que era o grande império, mas que se vê de uma hora para outra absolutamente obrigada a ser tomada por todos os itens da sociedade de consumo. Então, essa famosa colagem, veja como as coisas estão interligadas, do Richard Hamilton, você tem, né, o ícone, veja bem, até a questão da figuração. A mulher e o homem não são de verdade, são pin-ups, são figuras construídas num mundo dominado por a reprodução da música, por um ambiente totalmente repleto de dispositivos mecanizados como o aspirador, a televisão, a comida enlatada, né? E até o lazer, né? Que era basicamente o cinema, e o próprio teto da casa, né? Era uma reprodução da Lua, ou seja, era um mundo onde efetivamente uma sociedade que estava bastante empobrecida devido ao custo da guerra, o alto custo da guerra, se depara com essa nova realidade absolutamente distante do que eles haviam vivido, né? E que passa a ser, de certa forma, o ápice daquilo que todo burguês deseja. Eu lembro uma vez que eu e o Carlito Trabalhosa, a gente foi fazer uma viagem por Praga, antes, ainda no período que você tinha, né, o mundo dividido entre o capitalismo e o comunismo, socialismo comunista, em que eu cheguei num domingo e, pela burocracia, você não podia se hospedar no hotel no domingo, porque o birô estava fechado, e nós acabamos indo, como uma espécie de favor, dormir na casa de um porteiro do hotel. Obviamente, a gente deu um dinheiro para ele. Ele foi dormir na casa da namorada e nos cedeu o seu apartamento. O que era absolutamente chocante é que, como decoração, o que você tinha não eram quadros nem fotografias, eram garrafas de Coca-Cola vazias. Então, isso mostra, né, para vocês o que significaria, o que significava efetivamente esse mundo do consumo que claramente era altamente desejado por pessoas que passavam pela grande pobreza do pós-guerra, né? Em seguida, também há essa performance chamado a realidade do capitalismo, onde claramente você vê uma relação irônica. Então, veja bem, o Richard não é que ele vai para o Ocidente, vai simplesmente se endeusar, né, se alienar totalmente nesse mundo novo. Ele sempre também mantém uma relação crítica com esse novo mundo, e principalmente com a maneira como você se lida com o Estatuto da Imagem. Então, ele vai fazer também, logo em seguida, uma instalação com Blink Palermo, que são um autorretrato dele e do Palermo, tendo um suposto diálogo. Obviamente, você tem, né, essa relação também da dubiedade entre, né, uma suporta, uma reprodução, por assim dizer, que é clássica, mas que, no fundo, já não se comunica, né? Uma espécie de crítica clara ao mundo da representação que tinha perdido totalmente sua razão de ser, né? Pense nesse momento como a obra do Beuys, né? É altamente significativa. Então, imagine que um homem, professor da Academia de Düsseldorf, que tem uma relação de enorme popularidade com os alunos, mas que vira e mexe tem problemas com a diretoria, vai dar uma aula que é intitulada Como Ensinar uma Lebre à Arte, né? Uma lebre morta, em que ele, inclusive, se besunta tudo de mel, uma coisa absolutamente radical para aquele período. E também é importante vocês verem como o Richter, o Boyles, tem nesse momento também um papel político muito grande, que é esse momento né, do partido, do ápice do Partido Verde. Então, é aqui uma performance que ele vai fazer
na famosa exposição quinquenal, né, que é a chamada Documenta, né, que desde então passa a ser a exposição mais importante, inclusive que as bienais de Veneza e de São Paulo, talvez justamente por esse seu caráter integrador e de propositivo para pensar uma nova realidade. Então, vejam como nesse momento a arte claramente estava muito mais ligada a uma política de transformação do mundo do que uma sociedade totalmente mercantilizada, que é aquela que acontece hoje, infelizmente, né? A questão da reprodução, justamente por não estar ainda tão presa à questão da mercantilização, né, ela tá sendo questionada na sua própria estrutura, ou seja, né, quando o Richter fala, não, eu adoro pintar eh, com pequenos pontos. Mesmo como, de certa forma, ele também está antecipando aquilo que vai ser os pixels, ou seja, essa ideia de que cada vez mais você tem uma desmaterialização da imagem, que ela passa a ser construída por procedimentos matemáticos e não mais por um processo de simplesmente de reprodução da imagem, da imagem, né? Então, por exemplo, esse é um trabalho do Sigma Polk, então vocês veem como justamente trata-se de um trabalho muito sofisticado, primeiro por nessa maneira de questionar a própria estrutura da tela, não como algo neutro, onde simplesmente as imagens podem ser projetadas, mas justamente como uma estrutura que, ao ser trocado por uma resina, mostra a sua estrutura, e aí você tem, né, essa relação de um tiro, né, onde, né, você tem o observador, né, atirando sobre a imagem de imagem dos cowboys. Daria para fazer, inclusive, uma análise comparando essa obra com o famoso Os Alvos, do Jasper Johns, essa ideia de que todo olhar, no fundo, também implica, de certa forma, você se deparar com a questão, né, primordial da pintura, que é o ponto de fuga, né? E como esse ponto de fuga, na verdade, é um código pré-estabelecido e que, inclusive, em outras culturas ele não existe, né? Tem também, passa nesse momento, ah, um momento muito importante, que é a famosa arte conceitual, que vocês podem ver na obra famosa do Kosuth, né, que justamente está lidando com as várias dimensões que você pode ter na imagem de uma cadeira, né? Então, quebrando com aquela famosa visão platônica que o que importa é a busca, né, da imagem, né, que um artesão vai fazer uma cadeira, mas essa cadeira não nos revela a imagem verdadeira de uma cadeira, porque ela está só no plano ideal. Ele está trabalhando com a existência da cadeira nas suas diversas manifestações. Ora, como um elemento produzido materialmente, ora como uma imagem reproduzida numa fotografia, e ora como uma instância linguística, né? E como elas estão de tal forma cruzadas, que hoje em dia você não tem mais essa relação, né, de estar dentro da caverna e buscar a revelação do que seria a verdadeira cadeira. Na verdade, a cadeira se dá, né, nesse entrecruzamento das várias linguagens, né? Ou seja, todos os paradigmas, né, da revelação que se dava, né, de pensar, por exemplo, a fotografia a partir da câmera escura e assim por diante, começam a ser colocados em questão, inclusive também em função das novas tecnologias, que começam a fazer uma analítica do movimento que transcende a nossa própria capacidade de olhar. Ou seja, quando o Muybridge cria uma capacidade fotomecânica de fazer uma análise do movimento que o olho humano não veria da mesma forma, né?
Nós não vemos as pessoas correndo ou andando quase como figuras mecânicas. A nossa relação com a percepção se dá por uma espécie de síntese, que é justamente essa síntese do primeiro movimento ao último, é que nos dá propriamente a ideia do movimento como tal, né? Ah, e vocês também pensem como na própria história da fotografia, né? Você tem esse momento mágico, né, da transposição de uma imagem ótica por uma imagem fotográfica, onde justamente o que é fundamental é o advento da química, que vai permitir que aquela imagem ótica seja fixada. É muito interessante a gente pensar, por exemplo, como essa primeira fotografia do Niepce se relaciona, por exemplo, com as obras, os desenhos do Serrat, não é? Ou seja, uma espécie, o Serrat faz da folha de papel uma espécie de negativo fotográfico onde a luz emana a partir do contraste do preto e do branco, não é? Bom, ah, então, é esse o contexto em que o Richter realmente vai, de certa forma, tentar resolver, né, essa dicotomia de dois mundos, né, o mundo da Alemanha Oriental e o mundo da Alemanha Ocidental, numa realmente nessa relação de um mundo que é dado, obviamente, pelos vencedores, que é os Estados Unidos, e que vai, sim, estabelecer um novo paradigma da imagem, né? Que é a cultura pop, e, e que, justamente, né, num certo sentido, em nome dos grandes artistas, não aparenta ser apenas uma glorificação da obra de arte, da sua reprodutibilidade técnica. Artistas como o Andy Warhol, né, sempre vão dar, nossa série de 62 chamada Disaster, né, uma relação trágica. Não é à toa que então ele vai pegar a Marilyn Monroe, a Jacqueline Kennedy, a Elizabeth Taylor, mulheres que ficaram altamente traumatizadas, né, pelo assassinato do Kennedy, pelo seu próprio suicídio, pela crise nervosa que a Elizabeth Taylor vai ter nesse mesmo ano, ou seja, imagens icônicas, mas que trazem consigo a sua própria tragédia. E como Warhol vai, inclusive, dotar essas imagens de uma ambiguidade sensacional, trabalhando com métodos de reprodução da imagem que não são sempre iguais, ou seja, a maneira como a imagem é reproduzida, os erros, né, por assim dizer, da impressão ah, litográfica, confere a cada imagem um sentido do aparecer diferente. Então, veja claramente como o Richter começa também a colecionar imagens, tá certo? Que é uma coisa importante para a gente pensar. Então, óbvio, é importante vocês levarem em consideração que o Richter, não, embora tenha uma grande capacidade, né, foto realista, ele pode pintar trabalhos com perfeição fotográfica, por assim dizer, ele tem uma consciência muito clara das grandes transformações do próprio do estatuto da imagem no mundo contemporâneo. E ele vai, né, fazer um álbum, né, do seu próprio passado, da sua própria história, né, de fotografias que justamente ele vai chamar de atlas, né, e que muitas das suas pinturas vão ser feitas a partir dessas imagens que remetem claramente ao atlas que nós vimos da memória do Aby Warburg. O que é um livro de fotografia? É um meio através da qual você também recupera e traz para o presente imagens do passado. No caso da Alemanha, vejam como essa relação é muito mais trágica, porque rememorar o passado alemão com toda essa sua tragédia é algo muito difícil. O Beuys vai tentar fazer essa recuperação através de uma glorificação do seu passado mais primordial,
né, céltico, onde haveria uma certa união do homem com a natureza antes do advento do capitalismo e tal. O Richter vai trabalhar muito com justamente essas imagens e, literalmente, com imagens que nesse momento são branco e pretas. Ele, quando chega em Düsseldorf, ele vai trabalhar num laboratório de fotografia. Acho que qualquer pessoa que foi, que teve a oportunidade de ir a um laboratório analógico, fica fascinado como os químicos, né? O uso dos químicos faziam com que a imagem aparecesse, não é? Quase como um procedimento mágico. E, de acordo com o seu uso, o seu manuseio, essas imagens apareciam, desapareciam, mudavam de cor, eram ampliadas, eram manipuladas. Não, é como se você tivesse uma espécie quase um ser criador que poderia revelar o mundo à sua volta, né? Nesse momento, justamente, já em Düsseldorf, você vai ter o casal Hilda Becher, que vão ter um papel fundamental em toda a formação, né, dos grandes fotógrafos da atualidade, né, como Thomas Strutz, Andreas Gursky, Candida Hofer, que são aqueles que vão trabalhar com, veja bem, com uma relação estrutural da imagem. Porque, veja bem, o que interessa no trabalho desses artistas não é a veracidade, né, de cada silo, é uma relação estrutural com a imagem. Como você vê como, né, existe de uma maneira inerente um procedimento construtivo, né, na capacidade do homem de construir volumes e que a fotografia, né, teria essa capacidade de mostrar elementos que, à primeira vista, escapam à nossa própria natureza visual. Tá? Isso vai ter uma importância enorme, né, no advento da fotografia como tableau, ou seja, como algo que é colocado na parede como uma pintura, não apenas como uma reprodução colocada num livro. Né? E aí que ele vai fazer, né, começa a fazer na década de 60, uma série de pinturas em preto e branco, e que, de certa forma, né, vai influenciar a pintura do mundo inteiro. Né? Eu, como professor, durante anos, vi jovens artistas no Brasil, na Alemanha, na França, todos eles pintando em preto e branco, alguns cientes que claramente isso era uma referência ao Richter, outros não, apegados a um certo modismo, né? Mas veja bem, quando você pega uma imagem, né, e faz com que ela se transforme em fotográfica, é literalmente por uma questão também de redução cromática, não é? Porque nós não vemos o mundo em preto e branco. Um dispositivo ótico é que, naquele momento, discriminava o mundo em preto e branco. Então, o que que o Richter está falando? Olha, a nossa relação com o mundo é de tal forma mediada pelos dispositivos óticos que, ao ver o mundo, nós estamos também vendo ele mediado por uma série de dispositivos, né? Isso moldou o mundo ocidental desde a invenção do telescópio, do microscópio, né? Do estereoscópio, né? Tem o famoso os livros do Jonathan Crary abordam esta questão, né? Então vejam só, né? Essa imagem, inclusive, de não de um observador que está lá na frente de um prédio, né? Inclusive, esse ponto de vista elevado é claramente um ponto de vista idealizado, de alguém que está ou na Torre Eiffel, ou num balão, ou num avião, né? Ou seja, a própria enquadramento da imagem implica uma posição do sujeito muito diferente daquele da perspectiva tradicional, né? E vejam como, né, nessa abordagem mais conceitual da imagem, obviamente a questão do Chan aparece, né? A famosa pintura da Mona Lisa, que causa um enorme escândalo quando foi feita. E o que é incrível é isso, porque por que que ela causa escândalo? Porque as pessoas não se dão conta que, na verdade, o Duchamp estava fazendo uma brincadeira
bastante provocativa, mas uma brincadeira, dizendo que a, a, a Mona Lisa tinha fogo no rabo, né? E claramente jogando com a sexualidade do Leonardo da Vinci ao dar a Mona Lisa um bigode. Mas veja bem, o que deixou as pessoas absolutamente incomodadas era o fato de elas não saberem distinguir propriamente a diferença de uma reprodução e de uma imagem fotográfica, porque, na verdade, o Duchamp não estava, ele não foi fazer o atentado contra a obra de arte verdadeira, né? Ele foi apenas mostrar para o público que todos, hoje em dia, são incapazes, né, de separar, né, o que é verdadeiro do que é reprodutível, né? Isso que nos torna nos deixa tão indignados, né? Tem esse momento também que, né, momento que é claramente da década de 60, então você tem então, essa retomada do Chan e atitudes anti-icônicas. Então, você pega, por exemplo, o símbolo da Coca-Cola, mas ao invés de você glorificá-lo, você também rasga ele e mostra como a sociedade hoje em dia é um palimpsesto de várias imagens que estão sempre envelhecendo e fazem parte do panorama da cidade, né? Outra referência fundamental é também o Rauschenberg. Veja bem como, né, aquilo que parece gestual é um signo, né? E o que é original também é questionável quando ele faz duas pinturas que aparecem ser idênticas, mas não são, porque alguns os pequenos gestos, né, por mais ínfimos que sejam, façam com que o tempo inteiro nós busquemos uma relação não de semelhança, mas justamente uma relação de diferença entre as imagens. Então é como se claramente o Richard tivesse a consciência que nós vivemos num mundo ready-made, né? Não existe mais essa possibilidade de você ver o mundo como se via no Renascimento. Essa relação hoje é totalmente mediada, não é? E que cabe ao artista ser uma espécie de agenciador crítico da maneira como essas imagens são criadas, né? Vejam bem, obviamente, a figura do Warhol aparece, né? A Mona Lisa do século XXI aparece, né? Porque pensem, né? Não só pelo fato de ele usar a pintura dourada, né? Mas fazer com que a imagem da Marilyn seja uma espécie de figura maquiada no fundo dourado. E é importante você pensar como Warhol vem de uma família né, ortodoxa, né, tcheca, em que o Warhol vivia no mundo dos ícones da sua infância. E veja como ele retoma esse mundo dos ícones, pintando uma superfície em dourado, não é? E fazendo realmente com que essa imagem celebre essa dissociação do sujeito, no sentido que você ele está pintando o ícone da Marilyn Monroe morta. A Norma Jean absolutamente desapareceu nesse processo. Ela foi, por assim dizer, sugada, né, pela própria imagem, né? Ela virou um fantasma de si mesma, né? E olha só, de uma maneira muito interessante, vejam como, assim como o Richter, né, o Warhol vai trabalhar com cápsulas do tempo. Olha que interessante. Então, ele colocava em caixas tudo aquilo que, de certa forma, era marcante para o seu tempo. Inclusive, a imagem da Marilyn Monroe aparece aí, ó, nessas cápsulas do tempo, em que ele pintava, pintava os seus trabalhos a partir dessas imagens que eram colecionadas. Olha como tudo se liga. O mundo da colagem, que está ligado ao mundo do museu, que está ligado ao mundo do colecionismo, que está ligado a uma nova relação com o mundo da imagem, e assim por diante, né? Ah, então, essa relação que você tinha antigamente, né, que você vê nos grandes românticos e que fazem parte
de toda a tradição alemã, ela tenta ser, né, resgatada pelo grande, por assim dizer, rival do Richter, que é o Kiefer, que eu acho que, obviamente, foi um artista fundamental, embora houvesse uma querela desde cedo entre eles. O Richter sempre falou que o Kiefer não sabia pintar, né? Mas, obviamente, quem já estava nos anos 80 não pôde deixar de ser impressionado por essas grandes pinturas de grandes formatos que mostravam esse mundo em decadência, esse mundo destruído pelo pós-guerra, que incomodava tanto os alemães que não é à toa que o próprio Kiefer foi obrigado a morar na França. Ele é odiado por muitos alemães, como se ele tocasse efetivamente na ferida daquilo que incomoda ainda muita gente, não é? Mas o que importou muito mais ao Richter não é esse mundo romântico, né? É esse mundo pop, né? Do Liechtenstein, esse mundo das novas tecnologias, esse mundo da velocidade. Ele também vai marcar muito a pintura, né, dos anos 90 2000, com a ideia não só do branco e preto, mas com a ideia do desfocado. Mas é um desfocado que não é dado pela nossa visão periférica, não é? Você sabe muito bem que nós temos o ponto focado em um determinado momento, o que aparece do lado fica desfocado. Não, aqui é a própria imagem como um todo desfocada, porque é como se não o nosso olhar, mas a lente não, a lente fotográfica não conseguiu focar o objeto inteiro, né? Então, era essa a grande questão que se coloca para o Richter. Então, é como, literalmente, fazer uma arte pop que não fosse apenas cópia de uma realidade americana. E, nesse sentido, ele é muito bem sucedido, a meu ver, porque ele incorpora, né, todo um conhecimento sobre o processo reprodutivo da fotografia, incorporando essa artificialidade que é dada pelas imagens em preto e branco, né? Ao mesmo tempo, também trabalha com a questão, né, das imagens em movimento, que é uma questão central para toda a história da pintura, não é? Lida com uma questão importante, que é a relação da fotografia com toda a dimensão da tradição da história da arte, né? Então, vejam, por exemplo, como a fotografia dessa mulher descendo a escada, não é? Que parece uma foto, uma reprodução linda da mulher dele nua descendo a escada. Mas veja bem, olha como ele, de certa forma, naturaliza aquilo que foi absolutamente dissecado, tanto pelo Duchamp, que faz a mulher máquina, como também pelo Muybridge, que faz uma analítica do movimento, né? Então, veja como então, aquilo que parece natural é totalmente construído, né? Então, de novo, uma coisa que ele vai também trabalhar muito bem, a questão do enquadramento. Esse enquadramento é de natureza fotográfica. O nosso olho sempre iria para o motivo central, que seria o quadro, né? Essa relação arbitrária entre a imagem destocada e a fotografia recortada também só existe no mundo arbitrário da imagem fotográfica, né? Bom, vejam como a questão dos atlas sempre são essa fonte contínua, né, de produção de imagem, né? E que, de uma certa maneira, acabam sendo também depois expostos como um complemento da sua pesquisa visual. E olha só, ele vai utilizar também um projetor de slide que vai também ser uma referência para toda a volta à figuração que se faz desde os anos 60. E aí vejam como ele toca na ferida de uma maneira muito mais sutil do que o Kiefer, ao meu ver. Porque, veja bem, aqui ele põe My Uncle Rudy. Ele não está colocando os nazistas como um passado que acabou e que deve ser purgado. Aqui não, ele está mostrando que na gaveta dos guarda
dados dele, tem a imagem do tio dele, que foi o nazista. Tá, entendeu? Então, essa relação com o passado, por assim dizer, é muito mais ah, trágica. Embora ele dissesse, né, que, de certa forma, o advento da fotografia permitisse que ele ah, fotografasse qualquer coisa. Mas não é bem assim, porque justamente como a gente viu no começo da aula, as imagens carregam consigo uma história e um significado, tá certo? Né? Então veja o autorretrato dele desfocado, que é uma espécie de distanciamento, não é, é o anti-Rembrandt, não é? Ou até, por exemplo, o Bacon, que a gente está vendo agora, não é uma dissecação do ser, né? É uma espécie de é uma tensão constante entre a imagem de si e do seu desaparecimento mediante as imagens fotográficas, né? Vejam como a questão do- da história alemã, né, quando ele vai fazer uma série mais recente chamada Birkenau, né, é, vai ser muito marcante porque, ó, de novo, retoma-se a questão, né, terrível da, da Alemanha, mas justamente agora com uma nova abstração, né? Essa abstração que ele vai fazer é muito interessante, porque ela é feita com, né, grandes rodos, né, em que ele vai colocando e apagando a imagem, não é? E você tem a sensação que como se fosse uma espécie de fotografia que tivesse dado errado, que ela estava desbotada, que ela não foi revelada, né? Então, sempre você tem uma relação ambígua com essas pinturas abstratas, que não tem nada a ver com o expressionismo abstrato, até porque elas não são nem totalmente abstratas e nem são expressivas, né? A mesma questão, né? Esse desfocamento que sempre aparece nas pinturas pictóricas se dão quando você tem um problema óptico na imagem, não na sua percepção, tá certo? Então, de alguma forma, ele sim busca sempre uma perfeição técnica quando ele faz as imagens mais figurativas, mas claramente ele sempre tem noção que, no fundo, ele está sempre lidando com imagens recortadas, que são manipuladas, né, e que não são simplesmente retratos do mundo exterior, né? Daí essa ambiguidade que ele vem, sempre vai manter em dizer: as minhas pinturas são fotografias que são pinturas, ou seja, o tempo inteiro ele está jogando, né, com essa, né, ao fundir essas duas imagens, ele cria essa relação tensa em que você não tem, né, nem aquela carnalidade daquela da pintura a óleo, mas você também nem tem a superficialidade da fotografia, né? É como, né? O ato de buscar uma representação do real já desde o começo aparece quase como uma coisa impossível, quando você tem, né, uma imagem fotográfica e aí você tem um gesto que apaga a imagem. Aqui, essa contradição fica muito evidente nessa impossibilidade de retratar. Mesmo quando ele pega, né, imagens mais construtivas, tem uma certa ironia, né? Não é um Mondrian que busca uma nova representação do mundo ideal, que vai mostrar como o mundo deve ser feito. Aqui é uma imagem de uma imagem de uma imagem, né? Bom, então veja como, né, ele vai o tempo inteiro, de uma maneira altamente sofisticada, né? Utilizar, inclusive, toda a sua sabedoria pictórica, histórica, né? Como, por exemplo, ele reinterpreta essa famosa mulher lendo uma carta do Fermi, e que o famoso neurologista chamado Zec faz o seguinte, ele fala que por que o Fermi é tão instigante? Porque as imagens dele são sempre ambíguas. Você nunca sabe ao certo o que essa mulher está lendo, né? Se ela está lendo uma carta de desilusão amorosa, se ela está lendo uma boa, se ela está tendo uma boa, uma notícia.
veja como o Richter atualiza essas imagens, mas sempre dando também essa dimensão misteriosa. Você não sabe para quem a filha dele está olhando, ele não nos mostra o que, que a outra mulher está lendo, não é? Você tem uma relação dialética mesmo entre a proximidade e a distância. É como se nunca pudesse, né? Embora elas tenham um aspecto tátil, né, uma qualidade tátil muito forte, parece que sempre essa imagem parece impossível de ser efetivamente tocada, né? Você tem uma relação contínua da relação da ausência e da presença, né? Que acho que é um dos grandes uh, uh, um dos grandes legados que a obra do Richter traz, ao literalmente trazer para o debate contemporâneo, não tanto uma arte que é politizada no sentido de uma leitura ideológica unilateral, mas justamente mantendo esse caráter ambíguo, né, que literalmente faz com que a obra de arte tenha o seu valor e a sua especificidade no mundo contemporâneo sem ficar presa a uma leitura muito unilateral, né? Bom, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Sempre há algo mais a dizer, mas na obra do Richter também existe muita coisa que não pode ser dita. É isso. Mas já acabou? Hã? Já acabou? Pô, tinha mais coisa. Não, tô brincando, mas. Tem muito mais material, mas você sabe como eu sou, né? Sou meio obsessivo. Foi tudo bem, gente? Beleza. Não quer parar de compartilhar a tela para a gente ver? É, eu falei conforme o combinado, né? Certinho. Marco, Oi. puxa, foi muito bom ver tua aula, assim, me deu uma luz sobre uma pesquisa que eu estou fazendo agora. Eu estou pesquisando de que forma o Jonas Mekas constrói a poética dele por meio da cinematografia, né? E no trabalho dele se fala muito da questão da memória, né? Por ele ter sido apartado do país dele, como ele colecionava as imagens cotidianas dele, né, nos filmes diário, numa tentativa de criar uma memória que ele tinha perdido por ter se afastado, do país de origem, né? E eu nunca tinha me dado conta, de como os filmes dele têm a ver com o Warburg, com o Warhol, né, que é uma pessoa com quem ele conviveu. Assim, eu nunca teria feito a relação do Mecas com a pop art, mas agora essa questão da memória, do colecionar, né, a forma como ele constrói, assim, me deu uma luz enorme, assim, e do próprio Richter. Queria te agradecer, assim, porque me ajudou muito na minha pesquisa. Ah, que bom, fico muito feliz. E depois Eu, até queria te pedir, se você hum, puder me indicar alguma coisa de bibliografia desses ah, três. eu acho, sobre o Richter, a melhor coisa, honestamente, é entrar no site, porque ele pega vários interlocutores e de épocas diferentes, então tem textos da década de 60, textos da década de 70. É impressionante, é uma coisa meio arquivística. Ele mesmo fez uma espécie de mnemosyne de si mesmo, sabe? Uma coisa meio obsessiva. Então, é muito bom esse site, tá? Até assustador quando ele coloca o preço de cada obra, sabe? Assim, é coisa é, é estranho, entendeu? Eu fico E pensando se, na verdade, o Warhol não seja o artista que trabalha com imagem na superfície, na técnica,
E o Richter trabalha, na verdade, com visão, e aí não teria tanta distância com a tradição romântica, sabe? Ele está se indagando sobre a visão, e não só sobre a superficialidade da imagem, como uma diferença assim, europeia. A maneira como cada um lida com a técnica é diferente, né? Até de certa forma, o Warhol tem um distanciamento com a técnica quando ele faz o ateliê dele uma fábrica, né? Até uma discussão, né? Quem fez um verdadeiro Warhol, né? Se foi ele mesmo ou um assistente. No caso do Richter, não, né? A presença da mão dele, mesmo na destruição. Tem uma parte que eu também não abordei, que é a relação dele com a obra de arte desconhecida, né? Que é um romance lindo do Balzac, que é um pintor que se dizia ser um grande pintor, na verdade, quando os assistentes entram no ateliê dele, toda a pintura tá borrada e só apenas o pé de uma linda mulher aparece. Então, essa questão meio trágica com a representação é muito bacana, né? Mas isso seria tema para uma segunda aula, né? Ah, eu só estou um pouco chateado porque, na verdade, já são 6 horas e eu realmente vou ter que. Porque, assim, eu estou num momento que eu tinha que sair da fisioterapia e ir para academia para poder fortalecer mais a minha musculatura, entendeu? Se eu não fortalecer a minha musculatura, eu não tenho como segurar a minha coluna. E eu estou super curioso para ver essa palestra da Dani, que na verdade tem tudo a ver com essa questão também da camada da pintura. Eu acho que ela ficaria mais interessante, até como contraponto ao que eu falei. Uma pergunta: vocês vão fazer essa reunião sobre a exposição, assim por diante? O que vocês estão pensando? Quem Ah, e está não aí? precisa ser uma reunião, não precisa ser uma reunião, pode ser só um comentário, assim, uma coisa informal, não precisa nem ser gravado. Mas vai lá se cuidar, Marco, isso é importante, se Não, você mas cuidar de então, sua saúde. Dani, você se importaria? Será que a gente poderia fazer, especialmente, na próxima segunda-feira, ver a sua apresentação? Tranquilo, se for tudo bem, tá montada já. Até porque também hoje não tem muita gente, né? Somos em quantos aqui? 4? Não, tem Tem mais uma gente, é só galera. não tá vendo. Ah, tá. Tem 15. 15. É. Vocês topam, gente, ver na Você não próxima? quer fazer o contrário? A Dani já está preparada e aí segunda-feira que vem a gente faz um encontro só para isso. Aí, quem não quiser Eu, participar, não eu posso participa. fazer assim. Eu vou terminar a gravação agora, aí eu crio uma gravação só dessa. É curto, só dessa pequena palestra que eu vou fazer. Ela fica separada, Marco, daí você não tem que assistir tudo. Eu deixo ela separada para Eu, eu- você. Ah, mas aí como é que eu vou ver a sua palestra? Gravada, Depois então? dá para Gravado. compartilhar. Eu ia sugerir isso, inclusive, de fazer gravações separadas. Tá, Porque eu aí o vou Zoom ele pausar vai agora. gravar arquivos separados e a gente tem como subir isso daí tudo separado. Pelo jeito foi recuperado aí o acesso ao Google, dá para colocar tudo isso no YouTube. Vou pausar a gravação agora, então, tá? Pode parar Tá. mesmo, Dani.